pessoal, nós vamos fazer agora a análise do artigo intitulado Educação, Escola e Humanização em Marx, Engels e Lukács. Como é de praxe, né, em nossas aulas, a gente vai parar um pouquinho aqui no título, né, para examinar rapidamente os termos que compõem esse título. Então vejamos, temos educação, escola e humanização, né? Já adiantando algo que a gente vai ver neste artigo, né? Nós vamos ter a referência à educação, né? Por que a educação é importante? Por que a educação é vista como uma constituinte da própria ontologia do ser? A gente vai ver tudo isso, né? Qual o papel da educação nesse processo de humanização, né? E por que é importante, né? A gente vai ver também a constituição da escola, por que ela é importante, e isso tomando por base o pensamento marxista, né? Pensamento marxista, e também vamos fazer referência ao pensamento marxiano, né? Eu acredito que vocês já devam saber, né, a diferença entre marxista e marxiano, né? Marxiano se refere aos textos escritos por Marx, então a gente tem aqui uma referência direta a Marx. Marxista ou marxismo, né, se torna algo, digamos, independente de Marx, né? Ele parte de Marx, mas com as contribuições de muitos outros pensadores que vieram após Marx, né, a gente vai ter reformulações, algumas modificações, né? Então, é interessante que o próprio Marx não gostava, não achava interessante ser chamado de marxista, né? Interessante isso. Por quê? Porque ele não se julgava um marxista, né? Ele não se julgava como um pensador que seguia aquilo que outros pensadores chamavam de marxismo, né? Enfim, então neste artigo nós vamos ter aqui a referência à educação, papel da educação, papel da escola, como fatores importantes para a humanização, né? E como esses três fatores estão presentes em Marx, Engels e Lukács, ok? Não sei se vocês sabem, a minha formação inicial é em linguística, né? Mas durante um bom tempo, né, já há algum tempo eu venho tendo bastante interesse em estudos na área da pedagogia, né, na área educacional, mais especificamente aos estudos que envolvem, né, uma perspectiva marxista e marxiana, né? E sempre quando eu me deparo com alguns títulos, né, algumas expressões, eu gosto de pesquisar a etimologia da palavra, né, para ver se essa palavra ainda guarda algum sentido histórico, né? Então, como nós temos aí educação, escola, né, analisando a própria palavra educação, né, a gente vem, obviamente, que vem de educar, né? E quando a gente volta um pouquinho mais ao tempo, né, volta no tempo, a gente chega ao latim clássico, educare, né? Educare, uma derivação de ex, né, que significa fora ou exterior, e ducere, que significa guiar, instruir, conduzir. Ou seja, ao pé da letra seria conduzir para fora, né? Instruir para fora, ou guiar para fora. Conduzir algo para o mundo exterior, né? O mundo exterior de si próprio. Então, fazendo aqui uma analogia, a gente pode interpretar educar, né, como tirar algo de si, tirar algo de dentro e conduzir para fora, né? Trazer à luz, né? A gente pode até fazer uma referência à famosa maiêutica de Sócrates, né? Quando nós estudamos a filosofia antiga, o método socrático, né, de fazer surgir o conhecimento, como o conhecimento surge, né? É como se nós já nascêssemos com o conhecimento, cabe apenas a gente exteriorizar esse conhecimento. E como ele é exteriorizado, Sócrates traz a maiêutica, né? Esse ato de dar à luz, né? Parir. No caso, parir o conhecimento. O conhecimento está dentro de nós, ele é exteriorizado, né? Aí a gente faz uma referência com esse educere, né? Levar para fora, guiar para fora, né? Guiar o que para fora? No caso aí o conhecimento, né?
Então, o ato de educar seria justamente isso, né? Produzir um conhecimento, tirar o conhecimento de si e exteriorizar esse conhecimento. Obviamente, no decorrer das mudanças históricas, né, a gente vai tendo alguns acréscimos semânticos a essa expressão, né? Mas, de qualquer forma, a gente pode dizer que a palavra educação, né, ou educar, ainda guarda certo sentido original, né? A gente ainda pode fazer aqui uma referência ao sentido que consta nas expressões latinas, né? Então, nós temos a educar, a escola, né? Vem do grego scolé, né? Que faz referência ao ócio, né? Aqui em latim é utilizado o termo otium, os antigos utilizavam o termo otium para indicar um tempo livre que os homens livres tinham para se dedicar às atividades intelectuais, né? Não é o ócio que a gente tem de hoje, né? Muita gente, quando fala de ócio, pensa logo em fazer nada, né? Ficar deitado, assistindo filmes, né? Enfim. Mas a ideia antiga de otium era outra, né? Era se dedicar às atividades intelectuais. Otium é o termo latino, scolé é o termo grego, né? Fazem referência ao mesmo fenômeno. Obviamente, na antiguidade nem todos tinham esse tempo disponível, né, para se dedicar às atividades intelectuais. Vale lembrar que na antiguidade grega, né, as atividades manuais, né, o fazer manual, a utilização da força física, né, no trabalho, era visto como algo não humano, né? Então, os homens, chamados homens livres, né, livres justamente para se dedicar a essa atividade intelectual, eles não se dedicavam à atividade manual, né? Até porque era visto como algo desumanizador. E uma vez que nós tínhamos aí um regime escravista, né? Quem se dedicava às atividades manuais eram os escravos, né? Era visto como algo que rebaixava o homem esses trabalhos manuais. Então a gente já pode ver essa dicotomia iniciando mesmo na antiguidade, né? Uns trabalham intelectualmente e outros trabalham manualmente, né? Uns tinham otium, outros não tinham otium, né? Aqueles que não tinham otium, utiliza-se a negação, né? Nec, em latim, nec otium, né? Ou seja, sem ócio, né? Não tem esse tempo. E é daí que surge a palavra negócio, né? A palavra negócio que nós temos hoje, a etimologia, né? Quando a gente analisa a luz da etimologia, é feita referência à expressão nec otium, né? Então, apenas alguns tinham escolé, esse tempo disponível, né, para se dedicar às atividades intelectuais, e dessa expressão escolé nós vamos ter hoje a expressão escola, né, a palavra escola, que vem justamente do grego escolé, né? Então, educação e escola como agentes importantes para esse processo de humanização do homem, né? A gente vai ver exatamente isso em Engels, em Marx e em Lukács, ok? De início, nós nos deparamos aqui com um resumo, né? A gente vai analisar tópico por tópico. Obviamente, a gente não vai fazer uma leitura literal de todo o artigo, a gente vai focar em partes mais importantes, né? Seguidas aqui de algumas explicações e referências a obras que eu julguei importante fazer referência para uma compreensão mais detalhada sobre esses conceitos, né? A compreensão de alguns conceitos acaba levando à necessidade da leitura de outros textos, né? Obviamente, nem todos têm esse tempo disponível, né? Esse ócio, né? Disponível para fazer leitura de outros textos para ter uma compreensão mais detalhada, né? A gente está aqui no meio de um processo seletivo, então não há todo esse tempo disponível, por isso que a gente já vai trazer aqui, utilizando linguagem informal, né? Algo um pouco mais mastigado para vocês, tá bom? Então, aqui no resumo, nós temos, obviamente, como todo resumo, né? Informações do que a gente vai encontrar no artigo, né? O referencial teórico utilizado, as conclusões às quais a autora chegou, né? E julgo importante fazer a leitura do seguinte trecho para a gente fazer alguns comentários, né? Trecho aqui que está presente no resumo, que traz a visão geral desse artigo. Vejamos. A Constituição humana, por meio da sua intervenção junto à natureza, e o estabelecimento das relações sociais são processos educativos que se repetem,
tanto na história do homem quanto no desenvolvimento individual, recolocando nos processos educativos a construção do homem como ser social e construindo o longo caminho de distanciamento de sua condição animal. Veja só, pessoal, essa passagem aqui é muito importante porque ela resume basicamente tudo que a gente vai encontrar aqui, ok? Tudo que a gente vai encontrar nesse artigo, os conceitos, né, o ponto de vista defendido, se refere direto ou indiretamente ao que está contido nesse trecho copiado aí. Vejam só, nós temos aqui uma referência à Constituição Humana, né? Quando a gente tem essa expressão Constituição Humana, a gente já parte da ideia que o homem ele se constitui. Ele se constitui. Ou seja, não nasce homem, ele vai se constituindo enquanto homem, né? O homem nasce como um animal como qualquer outro, ok? E essa ideia, pessoal, de que o homem já nasce animal, ele vai se constituindo enquanto homem, não é uma ideia recente, né? É uma ideia que remonta aí a milênios. Se a gente considerar o texto literário mais antigo de que se tem notícia, né? A epopeia de Gilgamesh. Nessa epopeia de Gilgamesh, que foi recentemente decifrada, ficou durante muito tempo sem ser decifrada, foi decifrada no século XIX, né? Nessa epopeia há um personagem, né, criada pelos deuses para justamente combater Gilgamesh, né? Gilgamesh era um tirano, né, que com sua força ele submetia as pessoas aos seus interesses, né? Se relacionava com todas as mulheres, né? Então a gente tinha em Gilgamesh uma figura, né? um verdadeiro ditador, né? Que impunha a sua vontade pela força, ok? Uma força descomunal. Para acabar com a situação, os deuses enviam uma outra criatura, né, chamada Enkidu, ok? Então, Enkidu é enviada para essa região, né, para combater Gilgamesh, acabar com isso. No entanto, Enkidu é enviado enquanto animal, né? Tem uma aparência de homem, mas não fala, produz grunhidos, né? Tem uma aparência, apesar de ter uma aparência humana, né? Parece um animal, né? Não fala, não se comporta enquanto humano. Por quê, né? Porque exatamente, pessoal, está sendo feita aqui uma referência a esse processo de humanização, né? Então, mesmo há milênios, a gente tem essa ideia de que o homem não nasce homem, né? Ele nasce como qualquer outro animal. O que torna este animal homem é a sua relação com os demais homens, né? Ou seja, a sua relação com a sociedade, tá bom? Então, vem essa criatura, Enkidu, né? Ele não vem enquanto homem, ele vem enquanto criatura, enquanto animal, né? E uma mulher acaba tendo aí o dever, né, de socializar este animal, né? Tornar este animal como sendo um animal humano, né? Um animal social, né? E ela faz isso, né? Aí ele adquire a linguagem, né? Adquire os comportamentos humanos, né? Então é importante a gente ter essa ideia, né, de que o homem ele sempre está se constituindo, ele não nasce homem, né? Ele nasce animal, ok? Por isso a gente pode até fazer uma referência, né, a Aristóteles, né? A política de Aristóteles, quando ele fala que o homem é um animal político, né? É um zoopolitikon, né? É um animal, né, que está inserido em uma sociedade, né? Político, né? Polis, né? O homem não é homem se não estiver inserido em uma sociedade, tá bom? E aqui a gente pode fazer uma referência a Lukács, a Marx, né? O homem, quando nasce, diferentemente dos demais animais, né, ele deve produzir a sua própria existência,
né? Ele produz a sua própria existência. Os demais animais se submetem à natureza. O homem não. Ele produz a sua própria existência. E a produção da existência do homem, modificando a natureza, né? Para si, né? Ou seja, o homem modifica a natureza de acordo com as suas necessidades, né? Esse processo de modificação da natureza, esse processo de atuação do homem no mundo, esse processo de produção da sua própria existência é justamente a humanização, né? Ou hominização, né? Então, a hominização é a produção da existência do homem. Ele produz a sua própria existência, ok? Produz a sua própria existência. Os demais animais, não, tá bom? E fazendo outra referência a Lukács, né? Essa produção da própria existência pelo homem, o homem produz a sua própria existência, é uma produção consciente, né? Uma produção consciente. Não é uma produção inconsciente. O homem pensa, ele projeta a sua existência. E isso, claro, é o resultado de um salto ontológico, né? Ou seja, uma modificação profunda existente na própria anatomia humana, né? E quando a gente faz referência por exemplo, Álvaro Vieira Pinto, né? Em um conceito de tecnologia, vai dizer que o homem ele teve modificações importantes, modificações no próprio sistema nervoso, né? Que possibilitou a este animal, né? Produzir, digamos, produzir conhecimentos sistematizados, né? É como se esse animal, devido a essa modificação no corpo, né? O desenvolvimento do cérebro, né? Por exemplo, é como se esse animal fosse se tornando cada vez mais um animal pensante, né? Esse animal passa a pensar, passa a projetar as suas ações. E projetar ação, pessoal, é você imaginar algo que ainda vai ser feito, né? E aqui que está outra referência a Lukács, quando ele diz o por teleológico, né? A teleologia é que nos diferencia, né, dos demais animais, né? O nosso agir teleológico é uma ação que tem uma finalidade. Teleologia, finalidade. Os demais animais, quando agem, não têm essa teleologia. Nós temos. Nós agimos com uma finalidade, ou seja, está no âmbito da consciência, okay? Nós agimos conscientemente. Então, a produção da nossa existência é uma produção consciente. O processo de hominização é um processo consciente, ok? Hominização é a intervenção do homem na natureza, ok? Intervenção do homem à natureza. Agora, é importante destacar, e nós temos isso no artigo, que o homem modifica a natureza, né? Essa ação de modificar a natureza nós vimos aqui que é a produção da própria existência dele, o processo de hominização, né? É um processo cultural, né? Então, quando o homem modifica a natureza, a gente já pode falar de cultura. Cultura, mais uma vez, analisando a etimologia da palavra, né? Vem de cultivar, né? Cultivar. E quando a gente volta mais ao tempo ainda, a gente faz referência aos homens primitivos, né? Que começaram a cultivar o campo, né? Então, há essa relação de ação sobre a natureza, né? A ação de cultivar vem que dá origem à cultura, né? Então, a gente tem aqui a ação do homem sobre a natureza, né? E a partir do momento que o homem age sobre a natureza, ele produz a sua própria existência, né? A gente passa a ter um mundo que não é mais natural. É um mundo, digamos, um mundo produzido pelo homem, um mundo consciente. É justamente o mundo da cultura, né? Então a gente teria, a partir do momento que o homem surge, né? E quando eu digo a partir do momento que o homem surge, não é da noite para o dia, né? Quando o homem surgiu, em que data, não há referência a isso, né? O que surgiu primeiro? O homem, a sociedade, a linguagem, enfim, né? São fatores que surgem concomitantemente, simultaneamente. Não tem como a gente afirmar que um surgiu primeiro que o outro, né? Eles surgem simultaneamente. Pois bem, o homem surge, vai modificando a natureza,
Então a gente passa a ter dois mundos, né? Um mundo natural e um mundo criado pelo homem. Em outras palavras, a gente passa a ter um mundo da cultura e um mundo da natureza, né? O mundo da cultura é um mundo produzido pelo homem. Agora, o homem modifica a natureza. Ele vai se distanciando desse aspecto natural. Mas ele, o homem, né, ele não é independente da natureza, tá, ok? Ele não se vê fora da natureza, ele faz parte da natureza. Esse distanciamento do homem em relação à natureza é o distanciamento em relação à submissão à natureza, ok? Quanto mais consciente é este homem, né, quanto menos natural agir, né, esse homem, ou seja, ele vai agindo conforme pensamento, ações conscientes, né, tem aqui a teleologia, então ele age não de acordo com o instinto, mas sim de acordo com a sua própria consciência, né, com um saber que é produzido historicamente. Então ele vai se distanciando desse determinismo natural, mas ele não está fora da natureza, ele faz parte da natureza, ele necessita da natureza, ok? A gente passa a ter dois mundos, o mundo da cultura e o mundo da natureza. E, obviamente, para essa ação do homem sobre a natureza, são necessários conhecimentos, né? Para o homem agir sobre a natureza, ele deve ter conhecimentos. Conhecimentos que envolvem técnicas, né? Como produzir instrumentos. Enfim, ele deve saber como agir sobre a natureza. E é justamente nesses conhecimentos que o homem deve ter para produzir a sua própria existência é que vai surgir o quê? A educação, né? A educação surge como ponto fundamental, pessoal, nesse processo de criação de conhecimento, né? Porque o homem necessita de conhecimento para agir sobre a natureza. Então, a hominização pressupõe um processo educativo, né? A produção de existência do homem no mundo pressupõe um processo educativo, pressupõe um processo de aquisição de conhecimento. Isso é óbvio, né? Vejam, pessoal, que a gente está falando de processo educativo, a gente não está falando de processo pedagógico, porque a questão pedagógica ela vem depois, né? A questão pedagógica já envolve uma sistematização de conhecimentos nesse ato de educar, né? Aí já vem a questão da avaliação, a questão da própria didática, né? Como ensinar. A gente está falando de algo mais amplo, que é a educação. Então, é importante a gente compreender o papel da educação nesse processo de humanização, né? Humanização enquanto produção da existência do homem no mundo, ela necessita de conhecimentos, né? O homem precisa ter conhecimentos para agir sobre a natureza. Se não tiver conhecimentos, como ele vai agir sobre a natureza, né? Como ele vai saber como agir? E a produção de conhecimentos, ela envolve a própria educação, né? A educação enquanto processo de transmissão de conhecimentos, né? Por isso, pessoal, que a gente pode até falar que a educação passa a ser vista, né, como pertencente à própria constituição do homem. A gente não pode falar do homem sem falar de educação. A gente não pode falar do homem sem falar de cultura. A gente não pode falar do homem sem falar de produção da sua própria existência, tá, ok? Então a educação ela faz parte da própria constituição do ser. Em outras palavras, ela faz parte da essência do homem, né? Da ontologia do homem, né? Sua própria essência. Por isso que a educação ela está presente na ontologia do ser. E essa produção da existência do homem também pode ser considerado como trabalho, né? Esse é um ponto de vista marxista e marxiano. O que é o trabalho? O trabalho é a produção da existência do homem, o agir do homem sobre a natureza, né? No entanto, pessoal, é importante a gente destacar que nesse homem primitivo, né, o trabalho se refere à produção de algo que é necessário à sua própria existência.
ok? Então, o trabalho, nesse sentido não capitalista, né, a gente tem como uma ação para a produção de necessidades humanas, né, de algo que é necessário à própria existência. Não é a ideia de trabalho que a gente tem na perspectiva capitalista de hoje, né? Por quê? Porque hoje a gente tem produção de, de necessidades que não são essenciais ao homem, são necessidades fabricadas, muitas delas, né? Não estou dizendo que nem todas são essenciais, mas hoje nós temos, principalmente em discursos veiculados pela mídia, né? A gente tem a produção de necessidades artificiais, né? Necessidades impostas pelo capitalismo. Daí vem essa ideia do consumismo, né? Discursos que fazem os indivíduos pensarem, né, que aqueles produtos são essenciais à sua existência. Ele precisa adquirir aquele produto, né? Ele precisa. Sem aquele produto, a sua existência deixa de fazer sentido, né? Pode até parecer exagero, mas algumas pessoas pensam assim, né? A gente pode até fazer referência ao que ainda vai ser dito aqui, né? A gente vive na sociedade que você é o que você tem, né? Você é o que você tem. Então, se você é o que você tem, você precisa ter, né? A relação hoje não é mais uma relação social, né? É uma relação entre pessoas, é uma relação entre objetos, né? A reificação de tudo, né? No artigo a gente vai ver isso posteriormente. E com outras palavras, mas fazem referência exatamente a isso, tá bom? Então, eu acredito que vocês devam ter compreendido a importância da educação nesse processo de hominização, né? E como é que a escola surge nisso, né? A gente viu a importância da educação. E a escola? Nós falamos que é de suma importância a aquisição de conhecimentos para esse processo de humanização, né? A aquisição de conhecimentos para agir sobre a natureza. Esses conhecimentos, eles vão ficando cada vez mais sistematizados, né? Sistematizados, mais específicos, né? Conforme isso é um processo histórico, obviamente, né? Processo de acúmulo de conhecimentos. Esses conhecimentos vão ficando mais específicos, eles vão se diferenciando, conhecimentos filosóficos, conhecimentos artísticos, até surgir até mesmo o conhecimento científico, né? Algo mais recente, né? Surge o conhecimento científico. E aí, como transmitir esses conhecimentos ao homem, né? Daí surgem esses espaços formais, né? Espaços voltados para justamente a transmissão desses conhecimentos para o homem, né? Que é justamente a escola, né? Então a escola ela surge como um espaço importante para transmitir esses conhecimentos que são adquiridos historicamente. Agora, é claro, né? Nós vimos que na sociedade antiga, né, já havia uma dicotomia no que diz respeito ao trabalho, né? Ao trabalho, no trabalho a gente já tinha essa dicotomia. E utilizando aqui os próprios trabalhos de Marx, né, que vê o modo de produção como infraestrutura, como algo que acaba influenciando a superestrutura, né, e a educação está na superestrutura, a gente vai ter essa dicotomia no trabalho, né, essa divisão no trabalho, se refletindo na divisão da educação, né? Então a gente passa a ter uma educação diferenciada para uns e uma educação diferenciada para outros, né? Então essa divisão social do trabalho, essa dicotomia existente no trabalho, um trabalho intelectual para uns e trabalho manual para outros, né, se reflete na educação. Educação intelectual para uns, educação voltada para os aspectos práticos, né, os aspectos manuais para outros, né? A educação intelectual para aqueles filhos, né, da elite, né, e a educação manual para aqueles filhos da classe trabalhadora, né? Então a dicotomia que nós temos hoje, pessoal, na educação ainda existente, né, ela remete aí a muito tempo, muito tempo. De qualquer forma, mesmo remetendo a muito tempo, ela é o reflexo do modo de produção atual, né? Isso considerando o pensamento marxista-marxiano, tá bom? E um dos grandes questionamentos aqui a serem desenvolvidos nesse artigo, né, é a escola
ela vai funcionar como um agente libertador ou um agente manipulador, né? É um agente que contribui para a manutenção do status quo, para a manutenção dessa realidade de exploração, né? Afinal, para que serve a escola hoje, né? A gente vai ver isso também. Pois bem, a gente passou aqui um bom tempo, um tempo até superior que eu imaginava, analisando apenas o resumo, né? O título e o resumo. Mas é importante a gente ver isso detalhadamente, é importante a gente compreender, né? Mais importante do que a gente ficar decorando conceitos, né? É a gente compreender a constituição disso, né? Como esse conceito se constitui, a origem desse pensamento, desse conceito. Eu acredito que isso fica mais cravado, né, na memória do que a gente ficar tentar decorar, né? Decorar conceitos, expressões, né? Eu acho que quando a gente compreende, isso fica até mais interessante. Pois bem, então a gente parte agora para o primeiro tópico do artigo, humanização e trabalho, né? A gente já viu aqui na análise do resumo, né, essa palavrinha humanização, né? A gente pode fazer aqui referência à produção da existência do homem, né? O homem, ao produzir sua própria existência no mundo, vai modificando a natureza, né? E essa modificação da natureza pelo homem, essa marcação do mundo pelo homem, ele vai marcando a sua própria existência, né? Pode ser considerado como processo de humanização, né? Assim como também posso entender essa humanização como a constituição deste animal que nasce não homem, mas ele vai se constituindo como homem, ok? Então nós temos também a humanização. E de que forma ele se constitui como homem? Agindo sobre a natureza, né? E interagindo com os demais homens, né? Então, pessoal, a gente pode dizer aqui que nesse processo de humanização a gente tem uma base natural e um mundo humano, né? Obviamente o homem nasce animal, né? Nós temos essa base natural, né? Mas a partir do momento que o homem age sobre a natureza, né, ele vai se constituindo enquanto homem, ele vai se distanciando de sua determinação natural. É como se ele fosse se distanciando dessa característica animal dele, né? Ele vai se tornando cada vez menos instintivo e cada vez mais consciente da sua própria ação, né? Então a gente tem uma base natural, né, no mundo, né? E temos também um mundo humano, que é o mundo fabricado pelo homem, o mundo consciente, né? O mundo do trabalho, né? Lembrando, esse trabalho enquanto ação do homem sobre a natureza, é o agir do homem. Então a gente tem uma base natural, um mundo humano, que vai ser o mundo da cultura, né? Do cultivo, da ação do homem e, consequentemente, né, com essa ação, como nós já estamos falando bastante e repetindo para isso ficar bem claro, o homem ele vai se distanciando de sua determinação natural sem nunca abandoná-la, tá bom? É importante a gente ter isso em mente. O homem não abandona o seu aspecto natural. Ele faz parte da natureza. Ele se distancia de sua determinação natural, ok? Até porque, pessoal, seguindo o próprio princípio da totalidade, né, a gente não pode falar de natureza sem estar inserindo o homem, né? O homem ele faz parte da natureza. Sem o homem, né, sem esse agente, né, a gente passa a não ter mais natureza, né? Porque o homem é um elemento que integra a natureza, tá bom? Então a gente não pode falar de natureza sem falar do homem, assim como a gente também não pode falar do homem sem falar da natureza, tá bom? Então o homem vai construindo formas de interagir com a natureza e como se dá essa construção, ela se dá de forma consciente, né? Daí vem a teleologia de Lukács, né? O agir teleológico. E é isso que diferencia dois tipos de ação. Nós temos uma ação natural e uma ação social, né? A ação natural é aquela que ocorre sem intervenção humana, né? E a ação social
é aquela ação que ocorre por meio desse agir teleológico, né? É um agir consciente, tá bom? Então, nós temos dois tipos de ação que ocorrem nessa base natural, né? E nessa base cultural, né? Que é o mundo da cultura. Posteriormente, a gente tem aqui uma referência a Engels, né? Quando ele afirma que o trabalho produz o homem, né? O trabalho produz o homem, ou seja, o agir sobre a natureza produz o homem, né? E isso fica bem evidente porque a gente já falou anteriormente que o homem ele deve produzir a sua própria existência, né? E a sua existência é produzida nessa ação do homem sobre a natureza, tá bom? Engels vai se utilizar de algumas pesquisas de Darwin, né? Principalmente no que diz respeito à transformação da estrutura do animal, né? Do animal que eu digo, o animal que vai se transformar futuramente em homem, né? Que vai evoluir para o homem. Então a gente tem, por meio de uma transformação estrutural do homem, e é citada aqui a transformação que ocorre na mão do homem, né? Essa transformação estrutural que ocorre. É importante lembrar que essa transformação ela ocorre em um animal que não é considerado ainda como homem. Então, surge essa transformação na mão, né? A gente vai ter, por exemplo, o movimento do polegar, né? Essa transformação estrutural combinada com outra transformação, nesse caso uma transformação que envolve, por exemplo, o cérebro, né? A gente vai ter uma modificação nas estruturas neurológicas do homem, né? Desse animal, perdão, né? Sempre confundo, que vai possibilitar a este animal utilizar de forma diversificada, né? A mão, né? Então a gente tem uma modificação na estrutura, né? Na mão, a gente vai ter o polegar, por exemplo, né? Posteriormente a gente vai ter a capacidade, a possibilidade de esse animal utilizar essa mão produzindo gestos, né? Aí que a gente tem o início da própria linguagem, a linguagem gestual, né? E quando surge a linguagem, o homem também vai surgindo, né? Então é um processo, pessoal, simultâneo. A linguagem ela surge primeiramente na forma gestual, para depois surgir a linguagem verbal, né? Alguns pesquisadores, como por exemplo John Lyons, né? O linguista John Lyons, afirma que a linguagem oral, a nossa fala, né? Ela é uma evolução de uma linguagem gestual que era utilizada por meio de movimentos nos lábios, né? E essa linguagem gestual, ela vai dar origem à linguagem oral, né? É claro que esse processo, né, ele envolve milênios, né? Há muito tempo até se chegar à linguagem que nós temos hoje. Então a gente tem aqui modificações estruturais que vão desencadear na própria linguagem, né? E o aparecimento da linguagem é visto aqui como um salto ontológico, ou seja, uma modificação profunda na própria ontologia, na própria forma de ver o mundo, né? Na própria forma de agir sobre o mundo. Com a linguagem, pessoal, a gente vai ter uma evolução muito grande. Por quê? Porque com a linguagem, o conhecimento ele passa agora a ser transmitido de um indivíduo para o outro, né? Não é necessário, por exemplo, eu vivenciar algo para ter o conhecimento desse algo, né? Eu posso conhecer esse algo interagindo com outra pessoa, né, que vivenciou isso, né? E isso, obviamente, vai gerar um salto muito grande, né? Daí a gente vai ter esse salto ontológico que é tão citado por Lukács. E o que diz, e Lukács faz referência desse salto ontológico ao que Marx nos traz, né? Um ser social se desenvolve tendo por base um ser orgânico, e esse também o faz a partir de um ser inorgânico, em um movimento em que o novo nasce do velho.
mas de forma de forma tão mais complexa que não mais se identifica com sua origem, né? Obviamente, pessoal, o novo ele vai nascendo do velho, ele nasce de uma modificação do velho, né? De uma atualização do velho. Só que essa modificação, né? Ela chega a ser tão profunda que acaba não se identificando mais com o velho. É justamente aí que a gente tem esse salto ontológico. Okay? O animal que vai ter essa capacidade da linguagem, né? É um animal que não se compara mais ao animal que não tinha linguagem. Consequentemente, a gente pode dizer que a aquisição dessa linguagem ela é um salto ontológico, né? É um salto que possibilita a diferenciação desse novo animal para o animal antigo, né? Um animal anterior, tá bom? Pois bem, depois a gente vai ter aqui uma referência ao trabalho como princípio ontológico. Eu acho que isso ficou bem claro, né? O trabalho, a partir do momento que a gente entende essa expressão como a ação do homem sobre a natureza para produzir a sua própria existência, consequentemente, essa ação faz parte da ontologia do ser, né? Da essência do ser. E se eu considero essa ação como trabalho, consequentemente o trabalho vai fazer parte da essência do ser, da ontologia do ser. Okay? Por isso, o trabalho ele faz parte da ontologia do ser, né? E esse ser, obviamente, ele é um ser social, tá bom? Por isso que em muitos artigos, pessoal, a gente sempre vai ter essa referência do trabalho como princípio educativo, do trabalho como princípio ontológico, né? Por quê? Porque essa educação, e nós vimos isso agora há pouco, né? Essa educação envolve a aquisição de conhecimentos para que o homem possa agir sobre a natureza, né? Então, essa aquisição de conhecimentos para agir sobre a natureza, aquisição de conhecimentos para o trabalho, né? Então, pessoal, o trabalho ele deve ser visto como um princípio educativo. Essa é a perspectiva marxista e marxiana. Em outras palavras, o trabalho é o fundamento da vida humana, ok? Fundamento da vida humana. Depois nós temos aqui uma citação de Marx. Eu faço a cópia aqui para depois a gente comentar rapidamente. Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence exclusivamente ao homem, né? Então, vejam só, a perspectiva marxiana é de que o trabalho é algo exclusivo do homem, né? O trabalho é algo exclusivo do homem. Por quê? Porque o trabalho ele pressupõe um agir consciente, ok? O trabalho pressupõe um agir consciente. E apenas o homem possui a capacidade de agir conscientemente. Você pode até colocar aí ao lado do seu texto, né? Agir consciente, e do lado escrever Lukács, né? E escrever agir teleológico, né? Agir consciente, agir teleológico, agir com uma finalidade, né? A gente pode ver nesse caso aí como termos sinônimos, agir teleológico e agir consciente. E o trabalho é visto como agir teleológico, como agir consciente. Apenas o homem tem essa capacidade do trabalho, né? É claro que você pode, interpretando de outra forma, né, dizer que o pássaro ele trabalha produzindo o seu ninho, né? O João de Barro produz seu ninho trabalhando, enfim, né? Aqui é um outro sentido para trabalho, né? Mas na perspectiva marxista, né, marxiano, o trabalho vai ter essa exclusividade humana, tá bom? Ele até traz um exemplo, vejam só. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de sua colmeia, né? Como esses animais produzem muito bem, né? A abelha produzindo a colmeia, uma aranha produzindo a sua teia, né? De forma bem detalhada, né? Como isso é feito, né? Mas o que distingue de antemão o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo, que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. Ou seja, pessoal, se esse arquiteto for construir, digamos, uma colmeia, né, e a abelha for construir a colmeia, o que Marx está dizendo é que a colmeia da abelha, né,
da melhor abelha vai ficar muito mais, digamos, bem estruturada, né, do que a colmeia produzida pelo pior arquiteto, né? Então a gente pode dizer, a colmeia da abelha é melhor do que a colmeia do arquiteto. Tudo bem, né? Mas o que vai diferenciar isso é que o pior arquiteto que produziu essa colmeia não ficou bem feita, né? Mas ele, diferentemente da abelha, ele conseguiu imaginar essa colmeia sem antes produzi-la, né? Ou seja, em sua cabeça, ele construiu essa colmeia antes de agir efetivamente. A abelha não. A abelha simplesmente foi agindo instintivamente. É isso que diferencia o trabalho do homem do trabalho dos animais, né? Essa consciência, esse agir consciente, esse ato de projetar, né? O homem projeta algo que não existe, né? Ele imagina na sua cabeça esse objeto, enfim, essa estrutura, para depois agir, né? No fim do processo do trabalho, obtém-se o resultado que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador e, portanto, idealmente, né? Então, existe o trabalho ideal, existe o trabalho que está em nossas mentes, né? Para depois ele se efetivar. Obviamente, pode ser que a efetivação desse trabalho não ocorra como a gente imaginou, né? Como a gente idealizou. E é aqui que a gente tem o famoso por teleológico, né? Aqui o artigo faz referência a esse por teleológico de Lukács, o agir teleológico, né? Que faz referência a um ser que projeta em pensamento o que deverá realizar na intervenção no mundo real, né? Esse por teleológico faz referência ao projeto bastante citado por Álvaro Vieira Pinto, né? Em o conceito de tecnologia. Apenas o homem pode projetar, tem essa capacidade de projetar. E essa primeira parte, né, termina com a seguinte expressão, né, o seguinte período. E, neste emaranhado, a consciência vai produzindo o homem e a enormidade do mundo humano, cada vez mais afastado da natureza, inclusive de suas necessidades, né? Então, essa consciência humana, né, que está presente nesse agir, que está presente nesse trabalho, né, vai produzindo o homem, né? Vai produzindo o homem e, consequentemente, aumentando esse mundo humano, né? Esse mundo humano, que é o reflexo da ação do homem sobre a natureza, né, faz com que ele vá se afastando da natureza, mas sem nunca abandoná-la. É importante dizer isso, né? E, inclusive de suas necessidades, né? Vai afastando o homem das necessidades naturais, né? Mas nunca sem abandoná-las.